Declaro aberta a 54ª reunião ordinária da 15ª legislatura, 5ª sessão legislativa. Convido para ocupar os trabalhos o vereador Inácio Neto para ocupar a segunda secretaria e o vereador Gilberto, primeira secretaria. Solicito do novo vereador Inácio Neto faça a leitura da ata da reunião anterior. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2011, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Augusto Carreiras e Aerto Luna. A presença dos demais vereadores, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Erivado da Silva, Stefano Menudo, Gilvão Cavalcante, Inácio Neto, Jário Brito, Josenildo Sinésio, Liberato Costa Júnior, Marco de Bria, Marcos Menezes, Marília Reis, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Ofício 342/2011, encaminhando o veto parcial do projeto de lei 35/2011, de autoria do vereador Inácio Neto. Ofício 343/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1402/2011, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Ofício 344/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1403/2011, de autoria do vereador Gilberto Alves. Ofício 345/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1338/2011, de autoria da vereadora Priscila Krause. Ofício 346/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1400/2011, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Ofício 34/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1277/2011, de autoria da vereadora Priscila Krause. Ofício 348/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1337/2011, de autoria da vereadora Priscila Krause. Ofício 408/2011, encaminhando resposta ao requerimento 1005/2011, de autoria do vereador Marcos de Bria. Ofício 409/2011, encaminhando resposta ao requerimento 634/2011, de autoria do vereador Jário Brito. Ofício 410/2011, encaminhando resposta ao requerimento 498/2011, de autoria do vereador Rogério de Luca. Ofício 411/2011, Secretaria de Coordenação, vereador Rogério de Luca. Ofício 411/2011, Secretaria de Coordenação Política do Governo da PCR, encaminhando resposta ao requerimento 323/2011, de autoria do vereador Rogério de Luca. Ofício 445/2011, Secretaria de Coordenação Política do Governo da PCR, encaminhando resposta ao requerimento 411/2011, de autoria do vereador Jário Brito. Projeto de Lei 99/2011, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Projeto de Lei 100/2011, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de Lei 101/2011, de autoria do vereador Aerto Luna. Projeto de Lei 102/2011, de autoria da vereadora Aline Mariana. Ofício 1320/2011, Gabinete da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 1054/2011, do vereador Edmar de Oliveira. Encaminhar a votação os vereadores Josenildo Sinésio, Alexandre Lacerda e doutora Vera Lopes. Maioria absoluta, votação secreta. Total 6 votos sim, 22 não. Não foi aceito o veto. Discussão única do parecer número 55/2010 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela manutenção do veto total. Excelentíssimo senhor prefeito
43/2009, de autoria do vereador Osmar Ricardo, que denomina Largo Dr. Miguel Arraes de Alencar, o atual Largo da Rua Frei Casimiro, no bairro Santa Amaro. Grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna foi o vereador Maré Malta, tratou da tragédia das drogas e a repercussão da decisão do STF sobre a legalização da maconha. Foi aperteado pelos vereadores Osmar Ricardo e Marco Menezes. Usou da palavra pela ordem o vereador Osmar Ricardo. Foi aparteado pelos vereadores Amário Cipriano e doutora Vera Lopes. O próximo orador a ocupar a tribuna, Osmar Ricardo, falou sobre a liberdade de expressão, do direito de vida das pessoas. E a maconha não é o que mata mais no país. Citou a questão do álcool. Em seguida, tratou da questão dos barraqueiros que trabalhavam no entorno do Hospital das Clínicas e solicitou ao presidente da Casa para formar uma comissão que irá acompanhar as negociações, onde será negociada a regularidade e a organização dos espaços. O senhor presidente informou que na próxima reunião irá formar uma comissão. Foi aparteado pelos vereadores Maré Malta, Mário Cipriano, Jairo Brito, Liberado Costa Júnior. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a Casa para se reunir terça-feira, 21 de junho de 2011, no local de costume no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada e presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Pronto, senhor presidente. Foi lida a ata da data de ontem. Obrigado, vereador. Em discussão, encerrada a discussão e votação aprovada. Solicito o vereador Gilberto faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Ofício de número 349 e 350, ambos da Secretaria de Coordenação Política do Governo Municipal. Está feita a leitura, senhor presidente. Pequeno expediente, primeiro orador inscrito, vereador Josenildo Sinésio. Pega não. Vereador Josenildo desiste. Próximo vereador, vereador Vera Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, boa tarde. Venho à tribuna hoje para falar sobre o projeto meu de lei número 61/2011, que obriga a emissão de canhoto de bilhete de acesso de estacionamento regulado pela Zona Azul. Vossas Excelências sabem que quando a gente, qualquer mortal, estaciona seu carro na Zona Azul, ele recebe um bilhete que é colocado no tabelião do carro. Agora, se o carro é roubado, como é que ele vai provar que esse carro estava estacionado na Zona Azul? Então, ele tem que ter um canhoto para comprovar que aquele carro estava lá e que foi furtado, foi roubado. E que a prefeitura, ou o responsável pela Zona Azul, certo? Teria que dar uma indenização pelo dano ocorrido com o seu automóvel, com o seu pertence. Desde que se cobra uma taxa para estacionar. Você paga pelo aquele estacionamento, então a obrigação dos guardas ali é fiscalizar, é tomar conta, não é, do seu bem que está ali. Então, esse nosso projeto de lei já teve a aprovação da Comissão de Legislação e Justiça. Então, deve-se acrescentar aí a obrigatoriedade da presença de um canhoto que fique em posse do utilizador. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, o canhoto será prova da utilização do estacionamento
para qualquer consequência em direito admitida. Então, o que a gente vê, por que a gente está fazendo esse projeto de lei que vai beneficiar também o consumidor? Desde que você paga, está aqui a justificativa, pelos princípios administrativos vigentes, principalmente depois de nossa Constituição de 1988, a contrapartida pelos serviços cobrados ao cidadão é necessária, por ser justa e de direito. Não pode o município cobrar um serviço sem oferecer uma contrapartida justa e equitativa. É o que estava acontecendo com o espaço de estacionamento, comumente chamado de Zona Azul. Nesse sentido, a Prefeitura cobra um valor cogente sobre pena de multa a quem desrespeitar pelo estacionamento em locais específicos e sinalizados. Para tanto, o utilizador deve comprar um bilhete que deve ser posto em local visível dentro do carro para efeito de fiscalização por guarda de trânsito. Entretanto, pode acontecer que o veículo seja roubado. Então é o que eu falei para vocês, como é que o cidadão irá dizer que aquele veículo estava ali e foi roubado. Então eu espero que o projeto siga das comissões, já foi aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça, vereador, e espero que as outras comissões também aprovem. Outro fato, pequeno expediente, outro fato que está acontecendo, senhor presidente, é que as vagas de estacionamento para idosos na Zona Azul não está sendo respeitado. Eu estou fazendo um requerimento à presidente da CTTU para que ela me envie o número de vagas disponíveis para os idosos e deficientes e qual as áreas que eu irei visitá-lo para ver se as vagas estão ali reservadas. Obrigada. Próximo vereador. Vereador Maré Malta. Aline Mariane. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz a esta tribuna no dia de hoje Pode passar na segunda, não? é uma reunião que eu tive ontem, junto com o vereador Luiz Eustáquio, no Condica, de forma que fomos convocados pelos conselheiros do Condica em relação a uma denúncia que vale a pena os esclarecimentos e a prefeitura, inclusive, já se antecipou dizendo que faria uma auditoria interna, uma investigação interna, um processo administrativo interno, mas não ficamos convencidos que só isso seria importante, e aí já sugerimos que o Tribunal de Contas e o Ministério Público possa trazer esse caso à tona. Existe um recurso que não foi passado oficialmente pelo secretário executivo, Cirilo, representando a Secretaria de Direitos Humanos, não soube me dar o dado oficial, mas na ordem de 100 ou mais de 100 mil reais para um curso de capacitação. Não sabemos ainda para que agentes esse curso,
mas o fato é que, para ser liberado, precisava passar por uma reunião no CONDICA, pelo Pleno, melhor dizendo. E acontece que, estranhamente, esse curso de capacitação, senhores vereadores, pelo que me disse o secretário adjunto de Direitos Humanos, está sendo concluído já essa capacitação. Só que, pasmem, não teve autorização do CONDICA, algo que era essencial, porque o CONDICA trata diretamente das políticas de crianças e adolescentes. E o mais grave é que a secretária, hoje, a atual secretária de Assistência Social, doutora Niedja, diz que não reconhece a sua assinatura no ofício, que eu gostaria de ler aqui na tribuna e que vou estar passando para a imprensa. Informamos que no pleno realizado no dia 15 de abril, foi aprovado o projeto Capacitação de Agentes Multiplicadores para a promoção dos direitos da criança e do adolescente, que objetiva promover um processo de capacitação, sensibilização e mobilização junto aos gestores, servidores e comerciantes dos mercados públicos no município de Recife, no que se refere aos direitos da criança e do adolescente. Atenciosamente, Niedja Queiroz. O ofício de número 215A de 2010 era necessário para que esse curso pudesse ser liberado. E o que foi que aconteceu? Essa reunião nunca existiu, essa reunião do dia 15 de abril, e a secretária, hoje a atual secretária de assistência, que na época era a secretária adjunta de amparo, que é a secretária de direitos humanos, ela não reconhece a sua assinatura. Ela diz que não reconhece a sua assinatura. Ora, eu pergunto, senhores vereadores, como é que um recurso na ordem de 100 ou mais de 100 mil reais é aprovado sem passar pelo CONDICA, se cria, vereadores, um pleno que não existiu para se justificar a liberação desse recurso e depois a própria secretária diz que não passou por ela e que desconhece a assinatura. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade? Quem pode responder por isso? Onde está o controle da respectiva secretaria? Onde fica o papel dos conselheiros do CONDICA, vereadores? Então isso é algo muito sério, é algo que precisa ser investigado. O vereador Luiz Eustáquio esteve lá comigo e pediu que fosse encaminhados os mesmos encaminhamentos que a gente sugeriu, concordando que essa investigação ela é necessária, porque estamos falando aqui. Já vou concluir, senhor presidente. Estamos falando aqui de recursos públicos e de uma casa, assim como a nossa poderia ter sido, que foi desrespeitado as regras. Então esse é um questionamento não só dos vereadores que lá estiveram presentes, mas de todos os conselheiros que lá estiveram. Eu já vou tomar a iniciativa de fazer um pedido de informação, pedindo os detalhamentos deste caso. Muito obrigado. Vereador Sérgio Magalhães. Já tinha sido chamado Vossa Excelência, mas considerando o respeito que nós temos pelo seu trabalho. O senhor dá a demonstração de que é um democrata nato. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me inscrevi no pequeno expediente hoje, porque eu vinha hoje pensando muito no trajeto até a Câmara hoje de manhã e cheguei à conclusão de que a gente tem que ousar. E a ousadia passa por um problema na Prefeitura da cidade do Recife. Eu, segunda-feira, vou apresentar um projeto pedindo a extinção da CTTU. Eu estou convencido
que essa companhia de trânsito e de transportes urbanos, ela não consegue, principalmente nesta gestão, ela não consegue resolver os problemas do trânsito da cidade do Recife e está tornando, não só a cidade, como nós vereadores, uma situação extremamente complicada. A gente ouve nos jornais, todos os dias a CTTU anunciando que vai fazer melhora, a gente não percebe melhora na CTTU, a gente não vê eficiência na sua gestão, já tocou de presidente, pode trocar de diretor e ela não tem solução. Então é muito melhor para todos nós de que ela seja extinta, seus funcionários relocados para outras empresas do município e que a gente possa efetivamente devolver o trânsito do Recife a quem sempre administrou muito bem, ao DETRAN e ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Eu estou convencido que eles estão melhores capacitados, eles estão mais treinados. Recentemente hoje, notícia com agente de trânsito usando arma, a própria Polícia Federal reclamando por causa dessa utilização de arma. As pessoas que têm sido paradas pelos agentes de trânsito têm reclamado da forma como eles têm abordado aos usuários do trânsito do Recife. Então isso é uma prova de que foi uma experiência que se tentou melhorar, mas está provado que é o inverso. Então eu só não dei entrada no projeto hoje, porque eu estou querendo ver do ponto de vista jurídico como é que a gente ampara para que os funcionários da CTTU não tenham prejuízo e sejam relocados em outras unidades da Prefeitura. E eu tenho certeza, vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência, que é presidente do Sindicato dos Servidores, entende o que é que eu estou colocando, como o vereador Marco Menezes, que hoje discutia comigo, não dá mais para se tratar do trânsito da cidade do Recife com essa empresa. Ela é ineficiente, ela não resolve o problema da cidade, ela tem feito o Recife parar, literalmente, por falta de capacidade gerencial. E nós, vereadores, não podemos ficar omissos a essa situação. Então, devolver a administração do trânsito do Recife ao governo do Estado, para que através do DETRAN e através do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos uma mudança significativa, porque a CTTU não cumpriu o seu papel. Agente de trânsito, todo dia a gente ouve dizer que precisa de agente de trânsito. O prefeito até hoje, fora os carros comissionados da URB e do Parque Dona Lindu, ele não manda o concurso para cá. Então pega os guardas municipais que estão efetivamente como agente de trânsito, reloca na guarda municipal e bota para cuidar do patrimônio do município. Então, senhor presidente, eu estou convencido que esta casa, ao analisar o projeto, vai entender que isto é o melhor para todos nós. Não dá mais para a gente tratar mobilidade enganando a população da cidade do Recife. O projeto de mobilidade da Prefeitura da cidade do Recife, que todos os dias diz que vai mandar, mas não vai mandar, e eu quero deixar bem claro aqui, ela vai mandar quando estiver faltando um dia para o recesso, que é para a gente ficar analisando o projeto depois do recesso e vir com o rolo compressor para querer aproveitar, aprovar o projeto. Conclua, vereador. Vou concluir, senhor presidente. Esse projeto vai chegar aqui no seu limite da aprovação, de sua análise, e nós temos que pensar, porque o próprio prefeito disse que esse projeto era para 10, para 20, para 30 anos. Mas nós vivemos hoje. Nós não vivemos apenas para 10, 20, 30 anos. E hoje a Prefeitura do Recife não consegue, nem sabe, nem quer administrar o trânsito do Recife. Então é melhor entregar a quem sabe e a quem quer. Devolve ao governo do Estado, devolve ao DETRAN e devolve ao Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, eu queria registrar hoje o aniversário da vereadora Aline Mariano. Pedir aplausos, muita saúde para a vereadora e que essa energia dela comece a canalizar para o bem. Vereador Osmar Ricardo. Presidente, eu quero
lembrar a Vossa Excelência que a gente foi tirar a comissão hoje dos barraqueiros em torno da Universidade Federal. E quero também colocar para o vereador Sérgio Magalhães que a questão do trânsito hoje, dos guardas, e ele dizer que os guardas não têm condições hoje que a CTU não tem condições hoje de gerir o trânsito do Recife, eu discordo do vereador. Eu acho que, na verdade, está faltando mais guarda, né, fazer o curso de capacitação dos guardas, porque pegou vários guardas, inclusive que estavam tomando conta do patrimônio para tomar conta do trânsito. E isso, com certeza, vereador, a prefeitura vai fazer concurso para enquadrar a questão do trânsito e do patrimônio do Recife. Eu queria, antes de fazer a chamada regimental, eu queria chamar a atenção dos vereadores Maré Malta, vereador, os membros da Comissão de Segurança, Almir Fernando, o companheiro Maguari, o companheiro Marco Menezes, Gilvan Cavalcante, todos aqueles ligados mais à área de segurança, que vai haver um seminário, o Livro Branco de Defesa Nacional. Esse seminário vai ser na próxima quinta-feira, dia 30, no Recife Palace. Então está chegando o convite para os vereadores, era importante que essa Câmara estivesse representada lá nesse evento. Então eu pedi que os novos vereadores ficassem atentos para esse evento na quinta-feira, a sua participação e convidando aos demais. Chamada regimental, vereador Gilberto. Senhor presidente, temos 27 vereadores no plenário, portanto, número regimental suficiente para deliberar sobre a ordem do dia. Ordem do dia, vereador. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 2024 da vereadora Aline Mariano. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria simplesmente, senhor presidente, desculpe, eu não sei se Vossa Excelência abriu a discussão. Já. Certo. Veja bem, eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores para esse requerimento da vereadora Aline Mariana. Aí eu gostaria de chamar a atenção e gostaria de, apenas daqui mesmo, vou discutir, mas sem precisar de ir lá na tribuna, senhor presidente, se assim me permitir. Pois não, vereador. É só para dar o seguinte esclarecimento e depois me contrapor a esse requerimento. Veja bem, a vereadora Aline Mariano, competente como ela é, e do qual a gente tem um grande respeito a ela trouxe essa questão para a tribuna, fez aqui 2 ou 3 discursos grandes sobre essa matéria aqui da Reciprev. Ela, a partir daqui, anunciou 3 encaminhamentos, um para o Tribunal de Contas, outro para o Ministério Público e um para... Tem um terceiro que agora me falha a memória. Procuradoria de Justiça. Então, 3 órgãos controladores, investigadores de qualquer ação, de qualquer denúncia que foi apresentado. Então, essa casa não pode agora criar uma comissão suprapartidária para apurar o que ela já pediu para os órgãos competentes apurar. Entendeu, senhor presidente? Portanto, eu solicito aos senhores vereadores, solicito primeiro votação nominal, no caso, e já encaminhando a votação, pedindo aos senhores vereadores que votem não. Eu gostaria de discutir a matéria. Pois não, vereador. Queria que Vossa Excelência me permitisse falar daqui. Pois não, mas dizer que o que eu estou pedindo, vereador Josenildo Sinésio, é um instrumento normal que se cria aqui na casa de forma muito tranquila, uma comissão suprapartidária. Eu não vejo qual o motivo de censurarmos esse requerimento, que é um requerimento simples, que vai fazer com que os vereadores que aqui se comprometam possam apurar junto aos órgãos investigativos que estão investigando o caso e a gente possa ter acesso a toda essa documentação e a gente possa ter, vereadores, esse compromisso dos membros que aqui forem relacionados e gostarem de participar,
que se disponibilizarem a participar. E aí eu não vejo nada demais. Se eu estivesse pedindo aqui uma CPI, eu acho que talvez fosse o caso do vereador Josenildo Sinésio externar essa preocupação. Mas o que a gente pede aqui, vereador André, é tão somente uma comissão suprapartidária, democrática, que pode se formar aqui uma frente, não só, vereadora Vera Lopes, com os partidos de oposição, mas pode se formar aqui uma frente com os partidos do governo, que são a grande maioria, vereador Maria Malta. A grande maioria, se são 7 membros, é isso, Paulo? 7 membros, pode ser formado aqui, dos 7 membros, 6 governistas. Não tem nenhum problema para a gente. 6 partidos, 6 parlamentares que representem os partidos de governo. Isso mostraria, a casa mostraria o seu interesse de que um caso como esse do Reciprev não passaria batido. Mostraria, vereador Maré Malta, o interesse dos vereadores de fiscalizar dinheiro público e que nós sabemos que o rombo foi muito grande. Então, não tem manobra nisso, não tem CPI, é um requerimento simples e que pode, inclusive, ser composto, senhor presidente, com a maior parte dos governistas que desejarem participar. Por isso eu gostaria de pedir a sensibilidade dos vereadores para que tomem esse caso como responsabilidade desta casa, que eu sei da responsabilidade de cada um desta casa, pedindo para que votem sim. Muito obrigada. Em discussão a matéria, vereador... Senhor presidente, na realidade eu gostaria de apartear, não sei a quem, não é, mas assim eu farei. No sentido, eu procurei no regimento dessa casa, senhor presidente, um amparo legal para essa discussão do requerimento. E, na realidade, isso não, quando a vereadora traz à baila esse tema, a gente não consegue tirar o foco de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque a partir do momento que se pede uma comissão suprapartidária de vereador a fim de apurar externamente o caso relativo a Reciprev, ou seja, apurar um fato concreto, um fato que existe, isso seria mediante uma comissão parlamentar de inquérito, que existe todo um procedimento já perfeitamente descrito no regimento dessa casa. Então não me parece cabível da ordem legal um tipo de requerimento dessa forma. Até porque se existe uma investigação em curso por qualquer outro órgão, você pode até criar uma comissão para acompanhar essa investigação. Mas a capacidade de apurar, de fiscalizar, ela já é inerente ao parlamentar, constitucionalmente, através da lei orgânica do município. Portanto, se desfaz qualquer necessidade de constituir uma comissão. Nós temos aqui que ter muita clareza. Uma coisa é uma comissão parlamentar de inquérito. O que me parece aqui é ser uma CPI branca, senhor presidente, que não está prevista em nenhum termo regimental constitucional do município do Recife. Perfeito, vereador. Vereador Carlos Gueiros. Presidente, como o vereador primeiro secretário, eu também não sei a quem apatear. Vossa Excelência inovou, permitindo que o vereador Josenildo discutisse daqui, aí a vereadora também discutiu, e aí só nos resta falar pela ordem. Eu não abro mão dos direitos que são tão pouquinhos, as prerrogativas dos vereadores. Então, apesar de hoje ser um dia especial para a vereadora Aline Mariano, que poderia ter como presente a votação unânime da sua proposição. Mas é que se isso, pedido dela, houvesse precedido as providências que já foram solicitadas externamente, eu votaria com ela. Porque o início é esta casa. Agora, na hora que a gente abriu mão, e eu não concordo de abrir mão das prerrogativas, e antes de a casa apurar, já são os órgãos apuradores de delito que vão fazê-lo, aí eu acho que nós estamos em segundo plano, não tem também sentido, viu, vereadora? Eu lhe digo que votaria e votaria assinando, inclusive, a proposição, se fosse a primeira da casa, porque é prerrogativa nossa
e eu não abro mão das prerrogativas que são inerentes ao Legislativo Municipal. Vereador Sérgio. Presidente, eu ouvi atentamente o vereador Carlos Gueiros e o vereador Augusto Carreira. Eu acho que o fundamental aqui é apenas a gente trocar, se a vereadora concordar, em vez de colocar, a fim de apurar externamente o caso relativo à Reciprev, a gente fazer o mesmo termo daquela comissão da qual faz parte o vereador Antônio Luiz Neto, o vereador Marco Menezes e o vereador Osmar Ricardo, que acompanha uma negociação que até hoje não consegue se concluir do aumento do funcionalismo. Então eu não vejo dificuldade de que se tenha uma comissão de acompanhamento constituída por membros dessas casas. E até porque, pela própria composição que está no regimento interno, ela é uma composição toda feita, a maioria, por governista. Então ninguém está querendo fazer pirotecnia. O que na verdade existe é apenas a gente trocar os termos e fazer uma comissão, porque a gente não pode também deixar de acompanhar as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, a gente não sabe como é que está no Ministério Público, a gente não sabe como é que está no TCE, a gente não sabe como é que está o andamento da Prefeitura. Sua Excelência, o prefeito, até o momento, não disse se fez ou não fez a operação. O silêncio dele nos preocupa. Então eu não vejo dificuldade da gente aprovar uma comissão de acompanhamento. Vereador, de acompanhamento. Por gentileza, eu só queria esclarecer. Vossa Excelência, como vereador aqui, antigo, já experiente nessa casa, eu queria dizer que não existe essa formulação verbal. Tudo aqui é por escrito. Segundo, não se impede ninguém acompanhar aqui, né? Então não precisa de comissão. Portanto, o que está se colocando é a discussão do requerimento, que já tem um encaminhamento do líder do governo que é contra. Então, eu acho que vamos encerrar a discussão e ir para a votação. Só um minuto, presidente. Votação nominal. Questão de ordem. O requerimento dela é por escrito. Eu apenas fiz a sugestão dela trocar o termo. Em vez de ficar para apurar, ficar para acompanhar. Era apenas uma troca. Então, vereador, ela retira o requerimento, reapresenta noutra formulação para outro dia, para a gente discutir no outro dia. Pois não, Excelência. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse para votar hoje, se os parlamentares aqui, se os meus colegas vereadores concordarem em a gente trocar o termo, amanhã eu já prometo que dou entrada no novo requerimento. Não, vereador. Então, está encerrada a votação. É alguma questão de ordem, encaminhamento? A questão de ordem é que eu queria dizer ao vereador Sérgio. É ordem e encaminhamento, vereador. É ordem, questão de ordem. Eu queria dizer ao vereador Sérgio Magalhães que estes órgãos não permitem acompanhamento do Poder Legislativo. Perfeito, vereador. Quem acompanha nesses órgãos são os advogados. Nós seremos intrusos e correremos o risco de chegar lá e eles dizerem, aqui não. Ok, vereador. Porque não existe essa figura. Então, votação nominal. Os vereadores que forem favoráveis. Já está em votação. E permita só um esclarecimento, presidente. Esses vereadores, eles ficariam responsáveis de dar um retorno que a gente precisa para a população. Inclusive indo lá na prefeitura, presidente, para que o prefeito João da Costa se manifeste. O prefeito João da Costa ainda não se manifestou, se usa o mesmo método. Não cabe mais defesa, Vossa Excelência já se pronunciou, inclusive concedi, dado um problema físico que Vossa Excelência não podia, então está em regime de votação. Os vereadores que são favoráveis, votem sim, contrário, votem não. A presidência não vota nesse assunto, que é matéria de quórum simplificado. O líder já encaminhou. Empate. Posso dar empate? Vossa Excelência não vota? Só voto se der empate, vereador.
Encerrada a votação. Qual o resultado? 19 votos não e 6 votos sim, senhor presidente. Rejeitado o requerimento. Continua a ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 20, 45, 46, 47, 48, 49, 20, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 20, 58, 59, 20, 60, 61, 62, 63, 20, 64, 20, 65, 66, 67, 68, 20, 69, 20, 70, todos do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 2090 do vereador Romildo Gomes Filho. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2091, 92, 93, 2103, 2114, 2115 e 2116, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 2094 da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2104, 05, 06, 2107, 08, 2109, 2110 e 2111 do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 21, 17 e 18 do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Segunda discussão do parecer 139/2011 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 50/2011 do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 209 e 72/2011 das Comissões de Legislação, Justiça, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 13/2011 do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 217 e 218/2011 das Comissões de Legislação, Justiça, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 57/2011 do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 81 e 232/2011 das Comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 15/2011. Vereadora Marília Reis. Vereadora Marília Reis vai discutir. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, venho aqui discutir um projeto de lei de minha autoria que trata sobre o gás natural, projeto de lei 43. E gostaria de pedir a Vossas Excelências que votassem pela aprovação do projeto e destacando a emenda efetuada pela Comissão de Finanças, que trata do artigo, na verdade, nosso projeto de lei se trata de uma alteração, de uma modificação da lei, da lei municipal 16.217, que trata sobre as instalações de gás. Então, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências que votassem em destaque pela rejeição da emenda efetuada pela Comissão de Finanças. Vereadora, são duas emendas. São duas emendas. Mas é a segunda emenda, né? Uma emenda se trata meramente da questão da redação. Gostaria então de pedir a Vossas Excelências que... Silêncio, vocês. Estou me desconcentrando. Desculpem. Eu gostaria de pedir então que votassem rejeitando as duas emendas. Uma, porque trata meramente da redação, que em meu projeto nós colocamos alteração, modificação, e a emenda tenta mudar para alteração. E a outra emenda, que é a mais importante,
que é no que se trata das normas que vão regular as instalações de gás natural da cidade do Recife. E que isso nós temos que ter bastante atenção, porque a redação que eu proponho é: as instalações das centrais de GLP e GN, gás liquefeito de petróleo e gás natural, deverão ser projetadas, calculadas e executadas de acordo com as normas da ABNT, Petrobras, Corpo de Bombeiros, Petrobras, Legislação Federal de Medicina e Segurança do Trabalho. Por que eu sugiro que sejam reguladas também pela Petrobras e pela Copergás? Porque, apesar de serem ambas empresas de economia mista, são todas SA, as duas, mas também não deixam de ser estatais. E também, na sua lei, na própria lei que cria, tanto a lei federal que cria a Petrobras, quanto a lei estadual, tem por objetivo regular, normatizar, fiscalizar, desenvolver pesquisas, todos relacionados ao petróleo. E também por outra razão, que o projeto de lei substitutivo, o substitutivo da Comissão de Finanças, diz assim: as instalações das centrais GLP e GN deverão ser projetadas, calculadas, executadas de acordo com as normas da ABNT, do Corpo de Bombeiros da Legislação Federal, alegando que a ABNT seria também um ente de serviço público, que não é também uma empresa de economia mista, e que não é por isso, não é pelo fato de ser poder público ou não ser poder público que se dá, isso aí está provando que se dá autoridade a emitir normas técnicas. Portanto, eu solicito a Vossas Excelências que votem aprovando o projeto e rejeitando a emenda da Comissão de Finanças. Muito obrigada. Presidente, presidente, pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Vossa Excelência já pode me dizer quem é o autor, quem é o relator da matéria? O relator pela Comissão de Finanças é o vereador Carlos Gueiros, que apresentou as emendas que vai exatamente, em face da vereadora Marília ter destacado essa emenda apresentada, ele vai fazer a defesa das emendas. E da Comissão de Justiça? Quem é o relator da Comissão de Justiça? Não. Um momentinho, vereador. É o vereador Alfredo Santana. Da Comissão de Justiça é o vereador Alfredo Santana. Eu indaguei porque eu não entro no mérito, eu não conheço o projeto. Assim, superficialmente, pelo anunciado da pauta. Eu acho que esse projeto, no fundo, Carlos Guilherme, ele vai interferir na lei de uso e ocupação do solo. Porque a lei de edificações não é outra coisa senão um anexo da lei do uso e ocupação do solo. É preciso cuidado para o prefeito não vetar e não levar a casa ao ridículo. Por isso que eu peço mais atenção do relator. Senhor presidente e senhores vereadores, ontem esse projeto estava na pauta e eu, por uma questão de ética, eu levantei, porque não constava da pauta, as emendas oferecidas pela comissão. E para que a vereadora Marília, autora do projeto, se pronunciasse sobre as emendas, é que eu coloquei aqui que existiam essas emendas e elas não estavam mencionadas na pauta. O que na realidade é proposto pela ilustre vereadora é a alteração de 3 artigos da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Por quê?
Senhor presidente, eu gostaria que os senhores vereadores, o assunto ele é importante, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se aqui de um assunto importante, que é a alteração da lei de uso e ocupação do solo. E eu preciso das explicações do nosso estudo. E por que a nossa proposta? A lei de uso e ocupação do solo, ela é de 1996. Nesta época, senhores vereadores, nós não tínhamos aqui o chamado gás de rua, o gás encanado. Nós só tínhamos o gás liquefeito de petróleo, para ser usado na residência. Então, atualmente, nós temos disponível para a população, através da Copergás, o gás natural, que está sendo implementado em larga escala na nossa cidade. Em boa hora, a vereadora Marília Reis fez a adaptação a esses 3 artigos da Lei de Uso e Ocupação do Solo, artigos 182, 183 e 184, para recepcionar exatamente isso aí. E para obrigar que as novas construções tenham um equipamento de receber as instalações para receber o gás natural. Por quê? Porque as adaptações que estão sendo feitas até agora têm sido ônus da distribuidora ou da concessionária, que é a Copergás. Para que ela faça essa distribuição, ela está tendo ônus de, em todos os prédios existentes, ela fazer as adaptações dos fogões, das entradas, etc. Eu sei disso, porque foi feito lá no prédio onde nós moramos. Em boa hora, a vereadora, então, propõe que os prédios novos já se adaptem a isso aí. Ocorre que ela colocou, e ela bem disse aqui, ela colocou como obrigação dos prédios novos, de quem vai construir, receber as instruções da Copergás. A Copergás é uma concessionária. Ela é obrigada a seguir as instruções recebidas pelos órgãos técnicos. Então, nós fizemos a emenda exatamente tirando a Copergás da redação, dizendo que ela, por ser concessionária, ela não pode ditar normas. Ela é sujeita às normas. Existe empresa reguladora de norma. Se nós deixarmos a Copergás ditar normas, nós vamos deixar a TIM, a Vivo, as outras, todas concessionárias, ditarem também normas. Pelo contrário, elas têm que cumprir as normas. Já pensou se a gente pegasse a CRT, que é uma concessionária do transporte público, e deixasse ela ditar as normas do transporte público? Não pode, ela tem que executar as normas que são traçadas pelo órgão técnico gestor ao qual ela está subordinado. Então, o que nós chamamos a atenção, e ontem chamamos também a atenção da vereadora, foi exatamente para que a gente pudesse provocar esse debate aí, chamando a atenção. Então, a Petrobras e a Copergás não são competentes para ditar normas naquilo que elas fazem. Embora a Petrobras seja uma empresa concessionária como a Shell, como a ESSO, mas ela não dita normas. Ela, pelo contrário, ela executa as normas exatamente igual à Shell, à ESSO e a todas as outras distribuidoras. Existe sim uma distinção, mas não de estabelecer normas. Quanto à ABNT, ela não é um órgão público, mas é uma associação que estabelece normas técnicas para tudo. Então esta, como não é executora, não estabelece normas em causa própria, ela pode ser colocada
Mas uma concessionária, claro que vai estabelecer normas em causa própria, como esta alteração aqui, ela está sendo feita para beneficiar a Copergás. Essa aqui é a grande verdade. Ela está sendo feita para beneficiar a Copergás, que hoje está tendo ônus de fazer todas as adaptações dos prédios existentes no Recife. E essa lei está tão somente obrigando que os prédios novos fiquem com esses ônus de construir toda a canalização, toda a recepção do gás que vem encanado na rua. Essa é que é a grande verdade. E eu fiz questão ontem, repito, para que a gente pudesse provocar esse debate. Então, eu chamo a atenção dos senhores vereadores para essas duas emendas que a vereadora pediu destaque, que nós não podemos entregar à concessionária, seja ela estatal ou não, as condições de estabelecer normas contra terceiros, muito menos na lei de uso e ocupação do solo. Eu não sei se Vossa Excelência quer me apartear. Ouvirei. Vereador, eu agradeço Vossa Excelência ter feito essa explicação sobre meu projeto, que na verdade, quando eu estava aí na tribuna, estava muito ruído, eu realmente me desconcentrei. Eu só gostaria de fazer uma observação, que Vossa Excelência disse agora que a Copergás e a Petrobras são equiparáveis a outras distribuidoras. Não são, inclusive porque elas são, apesar de terem tido sua economia aberta recentemente, elas não deixam de ser estatais. E são criadas, a Petrobras criada por lei federal e a Copergás criada por lei estadual. Na lei que cria ambas as companhias, a lei federal e a lei estadual, que criam respectivamente a Petrobras e a Copergás, estabelecem que ambas têm essa prerrogativa de exercer o controle técnico, tanto do transporte, quanto do armazenamento, quanto da produção, quanto da exploração de petróleos e derivados de xisto, hidrocarbonetos fluidos, etc. Todas essas matérias-primas. Então, a própria lei federal. A lei federal é a de número 9478 de 1997 e a lei estadual que cria a Copergás é 10419 de 1990. Ambas dispõem sobre isso. Então, por isso que eu estou aqui insistindo que a gente não pode comparar a Petrobras e a Copergás com as demais distribuidoras. São empresas estatais que o Estado tem uma grande responsabilidade de gerir essa distribuição e que tem essa competência. Não fere a livre concorrência. Se ferisse a livre concorrência, vários outros aspectos e outras prerrogativas que a Copergás e a Petrobras têm seriam também anulados. E isso não é questão de interferir na lei de uso e ocupação do solo, ou não. É uma questão de uma norma técnica, de uma norma de controle técnico exercida por uma empresa estatal que foi criada para esse fim. Então, é por isso que eu peço aos colegas vereadores que, quando forem votar, se posicionem primeiramente contrária às emendas de Vossa Excelência. Com todo respeito, sei que suas intenções foram as melhores em relação à cidade, mas fere ao que nós, principalmente em termos jurídicos, a gente tem a obrigação de defender que a Petrobras e a Copergás devem sim normatizar sobre isso. Então é por isso que eu peço a Vossa Excelências vereadores que votem rejeitando as emendas da Comissão de Finanças. Vereadora, se a lei federal que a senhora cita aí já desse a essas empresas essas prerrogativas, não havia necessidade de alterar a lei municipal, porque a lei federal ela é hierarquicamente superior. Então, a maior prova de que nós temos o direito de legislar, e eu volto a dizer, como eu disse no requerimento da vereadora, eu não abro mão das prerrogativas municipais, que são muito poucas. Então, se essa lei federal desse à Copergás e à Petrobras este direito e essa prerrogativa, para que modificar a lei? A lei que está aí. Vejam bem, a intenção é as instalações das centrais de GLP e GN deverão ser projetadas, calculadas e executadas de acordo
com as normas técnicas da ABNT, do Corpo de Bombeiro e da legislação federal de medicina e segurança do trabalho, isso sim. Ou seja, eu estou transferindo para as novas construções aquilo que hoje é ônus financeiro da Copergás, porque ela, para poder ter mercado, ela está gastando para fazer essas adaptações. Se a lei federal protegesse, desse a ela esse direito, ela não estaria pagando, ela estaria executando. Isso aqui chama-se Lei de Uso e Ocupação do Solo, cuja prerrogativa a Constituição Federal entrega ao nosso município. Ouço Vossa Excelência, vereador Liberato Costa Júnior. Vereador Carlos, belíssima exposição. Nós temos que, como atividade principal, fiscalizar o erário. Mas temos, acima disso e muito acima, defender a autonomia do município. Quando a lei federal quer interferir na legislação municipal, ela se chama auto-aplicável. E ela diz, estenda-se em municípios e estados. A lei não é auto-aplicável. Tanto é que a Petrobras ou qualquer órgão desse federal, quando quer fazer uma construção no município, tem que obedecer às normas da lei do uso e ocupação do solo. Eu acho essa matéria complexa, não sei se está em fase de pedir vista. Pode ser pedido? Por quê? Já tem mais de 60 dias. É desde fevereiro. É lamentável, isso dá para a gente tirar e organizar a comissão, isso é matéria para a prefeitura estudar e resolver. Não é, a Câmara não está competentemente dominando o tema para fazer com convicção um parecer correto. Eu agradeço, vereador, e por isso, senhores vereadores, diante dessas explicações, e entendendo que essas duas empresas, embora empresas estatais, são concessionárias e não podem ditar normas. Existem órgãos reguladores que essas empresas estão subordinadas. Então esses é que têm que estabelecer as normas, que são órgãos técnicos. Senão essas normas serão estabelecidas em causa própria, por quem executa. E eu dei os exemplos. Seria a Shell e a ESSO também regulando, seria a TIM, a Vivo também regulamentando e estabelecendo normas em termos de telefonia. Portanto, eu peço aos senhores vereadores que, se assim entenderem como eu penso, que votem sim às alterações. Muito obrigado, senhor presidente. Fiz a minha obrigação. Encerrada a discussão, orientar o vereador. Na verdade, o vereador Liberato Costa Júnior traz uma discussão profunda e o vereador Carlos Gueiros também traz. Eu vou sugerir à autora do projeto para que ela retire de pauta, para que a casa possa estudar a matéria com mais detalhes e com isso volta na pauta sem nenhum problema. Se houver acordo, mesmo que tenha 60 dias, não há empecilho para isso. Concorde adiar? Concorde adiar, concorde adiar? Claro. Vereadora, concorda? Vereadora. Pronto, então a matéria está adiada. Discussão única, maioria absoluta, votação secreta do parecer 68/2011 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela manutenção do veto total do seu prefeito da cidade do Recife ao projeto de lei 89/2010, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. O vereador Josenilson tinha pedido aqui para discutir os projetos, os vetos em bloco, foi isso? Continue. Discussão única, maioria absoluta, votação secreta do veto parcial do seu prefeito da cidade do Recife ao projeto de lei número 103/2010, de autoria do vereador Josenilson Sinésio. Também o veto parcial do seu prefeito
ao projeto de lei número 12 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo. E discussão única também, maioria absoluta, votação secreta do parecer número 264/2011 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela manutenção do veto parcial do seu prefeito da cidade do Recife ao projeto de lei 11 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo. Senhor presidente, Pois não, vereador. os dois primeiros eu concordo que coloque em bloco, mas os dois últimos eu gostaria de discuti-los. Pois não, vereador. Então vamos o vereador José Nilson. Os autores concordam. O autor, vereador Antônio Luiz Neto, de acordo. O vereador José Nilson está de acordo. Sim. Então, vamos em votação a questão do veto. Caminhar, vereador José Nilson. Então solicito aos senhores vereadores que votem não os projetos. Regime de votação. Solicito aos senhores vereadores da oposição que votem sim ao projeto. Encerrada a discussão e votação, atendendo os encaminhamentos das lideranças. Posso falar, presidente? Não, senhor, está em votação. Não, excelência. Encerrada a votação. Resultado. 6 votos sim, 16 votos não, senhor presidente. O veto foi mantido. Em discussão os outros dois, o vereador Carlos Gueiro vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto aqui não para mais uma polêmica, mas apenas para fazer alguns reparos aqui que eu entendo são necessários. O primeiro veto que está aqui, senhores vereadores, é parcial ao projeto de lei número 12, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui novos imóveis de proteção de área verde e IPVA situados no município do Recife. Então, o que é que aconteceu? O Executivo mandou para cá um projeto de lei em agosto de 2010, em que ele incluiu uma relação enorme de imóveis que ele transformava em imóveis em área de proteção de área verde. Na hora de sancionar, aí ele manda um ofício para cá,
dizendo o seguinte: veto parcial por razões de interesse público. Os imóveis constantes dos itens 64, 67, 69, 93 e 99. Interesse público, e antes, quando ele mandou para cá, não era não do interesse público? Quer dizer, antes era, agora não é mais. Por que não é mais? Eu acho que a explicação tem que ser dessa forma. Não é simplesmente não ser mais do interesse público. Qual é o imóvel? 64. Avenida Agamenon Magalhães, 4760. Que imóvel é esse? Hospital Português. 67. Avenida 17 de agosto, 784. Que imóvel é esse? É o imóvel do CPOR do Recife. Imóvel número 69. Avenida Vereador Tacílio Azevedo, 1030. Que imóvel é esse? A Escola Profissionalizante Dalca de Araújo, Rotary Clube Boa Vista. Imóvel número 93, Avenida Caxangá, 653. E o imóvel 99, Rua Padre Biapina, 412. Esses últimos dois não diz aqui de quem são. Então, inicialmente, ele veio na relação como imóvel de proteção. E aí, simplesmente, agora não é mais do interesse público ser imóvel de proteção, porque é do CPOR, porque é Hospital Português. Por quê? Porque é do Rotary. Eu acho que precisa uma explicação mais detalhada, senhor presidente. Simplesmente, antes era e agora não era, é preciso dizer essa casa porque é que é. Porque nós votamos antes que era, porque confiamos naquilo que o prefeito mandou para cá. E é preciso que essa confiança continue, principalmente da bancada de governo. Não é possível que a gente coloque aqui como área de proteção 104 imóveis, confiando na proposta do governo. Vereador. E agora, sem ter maiores explicações, antes era porque eu estava doente ou porque eu estava com dor de cabeça, agora não é mais, simplesmente não é mais do interesse público. Então esse é o primeiro. O segundo projeto. O segundo projeto também eu acho estranho o veto aqui. Por quê? Um projeto que veio para cá, demorou, é uma desafetação de uma rua ali em Brasília Teimosa, perto do shopping Rio Mar, que está sendo construído ali. E são vários lotes. E tem uma rua principal ali. E para haver a construção do conjunto residencial ou dos conjuntos residenciais que foram trocados com a desafetação de algumas ruas, precisou se desafetar uma rua principal. Aí agora vem um projeto, a proposta é dele, artigo 4º. Aí vem parágrafo único. E veja bem, esse parágrafo único ele veio numa emenda aditiva, não veio no projeto original. Veio a emenda aditiva quando a matéria estava nas comissões. Aí diz aqui a emenda aditiva: fica adicionado ao projeto seu artigo 3º-A e seu parágrafo único. 3º-A, fica desafetada a área correspondente a 5.000 metros no logradouro público denominado Rua Frei de Andrade, com limites e caracterização descritas no anexo 1 da presente emenda, que passará a integrar a categoria de bem patrimonial do município. Parágrafo único. A área objeto da desafetação integrará o trajeto do projeto de mobilidade urbana denominado Via Mangue. E aí, vereador, nós aprovamos, um momentinho, dou já a palavra. E aí nós aprovamos, a Via Mangue é importante para o Recife. O que é que vem agora como explicação para veto desse parágrafo único? O parágrafo determina que a área objeto
de desafetação integrará o projeto de mobilidade urbana denominado Via Mangue. Ocorre que existe no referido parágrafo um erro de sua destinação, não havendo dessa forma interesse público em mantê-lo. Será que houve erro na época e ninguém viu? Ou mudaram a destinação e vem erro? Então são explicações, presidente, vereador, que fica ruim para a gente, para a bancada de governo aqui, que tem feito força para dar apoio, para aprovar. E quando é depois vem esse tipo de coisa aqui que a gente não conta explicação, não é possível que isso aconteça. Agora não é mais do interesse. Porque antes era e agora não é. Então, pelo menos a nós da bancada, que demos sustentação, que votamos, pelo menos a nós deve se dizer por que não é mais interesse. Mas ouço Vossa Excelência, desculpe, o vereador Alfredo Mariano pediu primeiro. Vereador, eu, Alfredo Mariano, agradeço a parte de hierarquia. E acho que, na realidade, nós temos que saber qual é o conceito que o Executivo está dando a interesse público. Porque muitas e muitas decisões, vetos e mais vetos, vêm dizendo que não é de interesse público. E o que é? Que eu posso entender o que é interesse público? É um problema de ordem subjetiva? Eu preciso saber, objetivamente, o que é que se considera interesse público. O Executivo tem que esclarecer em cada um deles qual é o problema que deixou de ser interesse público. Porque se era e deixou de ser. Então tem que haver um embasamento administrativo, não digo nem jurídico, tem que haver um embasamento administrativo para explicar. Porque a gente tem que votar, certo? Mas tem que votar com consciência. Eu faço parte da base. Mas também não posso votar simplesmente porque diz, hoje é de interesse público, amanhã não é de interesse público, sem tomar nenhum conhecimento, porque era e deixou de ser. Vossa Excelência está totalmente correto quando assim se pronuncia. E tem meu apoio, porque realmente nós temos que votar, nós que estamos exatamente aqui dando base ao Executivo, mas temos que ter consciência. E essa consciência, ela é revelada através do conhecimento. E sem conhecimento nós não somos nada. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Vereador Josenildo, Vossa Excelência pediu primeiro. Vereador Cargueiro. Por uma questão de... Vereador, como o tempo Vossa Excelência acabou, eu permitiria que os dois apartiantes falassem. Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Agora, eu queria só a compreensão de ser bem objetivo. Eu queria pedir só ao vereador Josenildo que desse a precedência à vereadora. Vereador Carlos Gueiros, Vossa Excelência traz para cá com muita serenidade e não tem como a gente enxergar de uma forma diferente. É uma contradição dentro da própria gestão, que não sabe o que planeja, não sabe o que diz. Manda para essa casa aprova, depois o Poder Executivo pede para votar contra ele mesmo. Eles estão pedindo para votar contra eles próprios. Eu não estou entendendo nada. Eu queria sugerir que o vereador Josenildo Sinésio pudesse retirar de pauta para a gente ter esclarecimentos em relação aos assuntos que foram aprovados por essa casa e agora o prefeito pede para votar contrário ao que foi aprovado e a gente não sabe o motivo. Ele está votando, está vetando ele mesmo. Além de todos os projetos bons nessa casa que são vetados, ele está vetando agora ele mesmo, inclusive o líder do governo também aqui, no segundo projeto aqui, o que Vossa Excelência também vai discutir. Vereador Gueiros, ouço... Sugiro que retire de pauta. O presidente me permitiu ouvir o vereador Josenildo à parte, e Vossa Excelência tinha pedido também, mas como estava na esquerda, e ele agora só está olhando para a direita, me parece. Vereador Carlos Gueiros,
Vereador, só questão do conceito de direita e esquerda, eu quero dizer o seguinte, que aqui eu ódio sempre o plenário como um todo. Noutras coisas... Vereador Carlos Gueiros, é o seguinte, assim que Vossa Excelência começou a falar, eu fui o primeiro a levantar a mão, porque eu achei pertinente todos os questionamentos levantados por Vossa Excelência, e evidentemente que a gente tem que votar as matérias sabendo em que está votando, e quais são os argumentos que se levantam para lá ou para cá. Então, desse modo, eu solicito a Vossa Excelência que levantou as indagações, já digo que estou de acordo, que Vossa Excelência solicita ao presidente a retirada de pauta, para que assim a gente possa buscar os esclarecimentos do governo. Vereador, presidente, faltou o último vereador. Vereador Antônio Luiz, no final... Vereador Carlos Gueiros, nós sabemos que a figura jurídica da desafetação, ela diz respeito exatamente a tornar algo que é do povo passivo de ser negociado ou transacionado pelo ente público junto à iniciativa privada, ou até através de uma obra pública que passe a ocupar aquele espaço que pertencia à população. Existe essa diferença, aquilo que se chama de logradouro público e imóvel público, e a desafetação ela visa exatamente permitir ao gestor, ao executivo, de usar aquele espaço, se eu não me engano, esse espaço tem 5.000 metros, para que seja utilizado através de uma transação, de uma negociação juridicamente possível, entre o poder público e a iniciativa privada, ou até mesmo a utilização desse imóvel junto ao próprio poder público. Salvo o engano da minha parte, no projeto aprovado por esta Casa, a desafetação se dava em razão da necessidade de utilizar o imóvel para fazer parte do projeto de acessibilidade da Via Mangue. Portanto, utilização em obra pública. No entanto, nós estamos diante de um veto onde a Prefeitura diz que houve um equívoco em relação à destinação do projeto. E aí eu pergunto, qual seria a verdadeira destinação do projeto? O projeto ia para ser utilizado dentro da Via Mangue ou seria um negócio para, junto à iniciativa privada, permitir algo que fosse interessante para a cidade, para a macroeconomia da cidade? Talvez seja por isso que o chefe do Executivo tenha vetado a sua própria proposta, porque certamente a assessoria jurídica mais uma vez errou e colocou que era para desafetar utilizando na obra da Via Mangue, quando na verdade possivelmente a destinação era outra. De maneira que eu acho conveniente que nós retiremos de pauta, recomendo a Vossa Excelência fazer essa solicitação à presidência, para que a Prefeitura devidamente faça os esclarecimentos em relação à desafetação. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. E eu queria reforçar o pedido do líder do governo de que houvesse maiores esclarecimentos em relação para poder então ouvir a pauta. Do contrário, nós temos que aprovar o projeto como nós havíamos aprovado antes. Muito obrigado. Senhor presidente. Só um encaminhamento dessa questão. O vereador José Nilton Sinésio, atendendo ao pedido de Vossa Excelência, junto com o vereador Carlos Gueiros, vereador, fica estabelecido que esse projeto volta à pauta no dia 28, terça-feira. Portanto, a gente já tinha dado uma semana. Então, quarta-feira, dia 29. Então, quarta-feira, dia 29, está voltando a pauta. Só para esclarecer aqui, para que a gente tome conhecimento. Vereador, alguma... Senhor presidente, pela ordem. Porque a gente tem uma ordem do dia aqui ainda. A gente está na ordem do dia. Tem algum problema? Não, por questão de ordem, ainda com relação a esse projeto. O vereador Carlos Gueiros... Não já foi resolvido, vereador? Para mim, não. Daqui para o dia 29, eu gostaria de saber o que é que vai ser feito com esse projeto, que eu gostaria de participar das discussões
para que eu pudesse me inteirar de tudo isso, todas essas dúvidas que você colocou. Vai haver uma reunião da Comissão de Legislação, da Comissão de Finanças, o que é que vai haver? Porque vai só retirar e apresentar dia 29? Eu queria saber o que é que vai ser feito. Vereador, o líder do governo se entende com ele, Vossa Excelência, e o líder do governo fica encarregado de fazer o esclarecimento. Foi isso que acertou aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Não, vereador. O próximo. Discussão única dos pareceres 468, 297, 395, 2010, das Comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 61, 2010, do vereador Jadevaldo Lima. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereador Jadevaldo quer discutir? Então, encerrada a discussão e votação, aprovada a matéria. Discussão única dos pareceres 104, 167/2008, da Comissão de Higiene, Saúde, Bem-Estar Social e de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto de lei número 01, 2008, de autoria do vereador Marcos Menezes. Marcos Menezes vai discutir a matéria que está... O projeto está pela rejeição. Hein? Senhor presidente, eu indaguei de Vossa Senhoria se isso aí era passivo. Você disse, não, isso aqui eu vou seguir a ordem das outras votações, então eu não vou discutir. Se a votação seria assim, manter o parecer, então eu rejeitaria o projeto. Se Vossa Excelência está contra o parecer, faz a defesa para que ele seja votado contrário ao parecer. O que se coloca em votação é exatamente o parecer. Não se vota o projeto, vota o parecer. Eu entendo, senhores vereadores, que não precisaria fazer uma defesa desse projeto para que Vossas Excelências votassem contra o parecer. Trata-se de um projeto que pede privilégios em filas de banco para vereadores, para as pessoas que são doadoras de sangue. E o vereador Mozart Salles, médico, o vereador Francismar Ponte, médico, e o vereador Cordeiro de Deus deram um parecer contrário, dizendo que qual a argumentação? Que isso aí serviria apenas para que as pessoas de boa vontade fossem doar sangue. E a gente sabe que no Brasil, 1,9% das pessoas doam sangue, ao contrário do resto do mundo, que é 2,5%. Então eu pediria aos vereadores que votassem não ao parecer e sim ao projeto. Então, votação nominal da matéria aqui. Alguém, membro da Comissão de Saúde? Alguém vai falar, não? Vota não o parecer. Não, o que se vota é o parecer. Então não o parecer. O vereador solicita que vote não o parecer. Esclarecendo, o parecer é pela rejeição. O que está se colocando é o parecer que está sendo em votação. Então, se vota sim com o parecer, vota pela rejeição do projeto. Se vota não ao parecer, está votando no projeto. Senhor presidente, para conduzir a votação, por uma questão de ofício, né, tendo a Comissão de Finanças se pronunciado pela rejeição, por um dever de ofício e representante da comissão, eu tenho que solicitar dos senhores vereadores que votem sim ao parecer. Nada contrário ao meu amigo ilustre, é dever de função só. Aqui não tem ninguém contra nem a favor o colega. Aqui está se discutindo um projeto. Vereador, Vossa Excelência já falou, o outro caminhou, Vossa Excelência não pode mais ir para escrever. Então está em votação. Foi disciplinar.
Democracia é o Brasil. Ninguém vota para isso. Ô, presidente, só para esclarecer que eu gostaria de votar e eu não entendi exatamente o que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais. Eu não entendi. Doadores de sangue em estabelecimentos comerciais, o que é que significa? Eu não sei realmente o que é que significa. Os doadores de sangue em estabelecimentos comerciais... Porque tem hoje a lei inclusive de nossa autoria, ele prioriza os idosos, as pessoas com deficiência. Escute, só explicando. Hoje prioriza os idosos, e os deficientes e as gestantes ser atendidas preferencialmente. O que eu entendi no projeto é exatamente que está sendo votado que as pessoas doadoras também estão incluídas nesse rol dos preferenciais no atendimento. É esse esclarecimento. É isso, Hereda? Então, a emenda deve estar um pouco preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais. Pronto, vereador, só que já está encerrada a votação. Eu não sei só o estabelecimento comercial se recebe doação de sangue. Não pode. Não tem número para deliberar, está encerrado a... Desculpa aí que eu... Senhor presidente, Valeu. nós temos 10 votos registrados, 5 votos sim, 5 votos não. Então não tem quórum suficiente, está encerrada a reunião. Os demais vereadores que estão inscritos no grande expediente ficam ex officio para a próxima reunião, que será realizada na próxima segunda-feira no horário regimental.